Olá, amigos do Sol Servidores Online, você já me conhece, eu sou o William de Lima e hoje o Sol mais uma vez está aqui com um novo programa, né, que está bombando aí, ó, o pessoal está passando aí, está sendo muito rico, muito bacana para nos auxiliar na formação do nosso voto com consciência, quem é quem, né? E no Plataforma Cívica dessa semana, estamos com o tema Eleições 2020. Estamos recebendo aqui os candidatos, os prefeituráveis, né, dizendo assim, que concorrem na prefeitura, as eleições para a prefeitura de Piracicaba esse ano. Eu preciso, por uma questão de justiça, fazer o seguinte registro novamente. Sim, novamente. O Sol fez o ofício convite a todos os partidos que compõem, que concorrem nas eleições de 2020 à prefeitura de Piracicaba. Registro que todos, obrigado, ó, já todos os partidos responderam. Obrigado a todos os partidos que responderam. Teve partido que se recusou. Acredito que talvez não seja de interesse o debate desse assunto tão importante para nós, em especial para mim, para você internauta, para você servidor público municipal de Piracicaba. Gostaria de emitir a seguinte reflexão. Eu entendo que todo debate, toda discussão, todo espaço é importante para auxiliar todos os eleitores a escolher com consciência, a exercer a cidadania, o voto, com sabedoria. Entretanto, nós precisamos lembrar de uma questão. Determinado veículo de comunicação, quando faz a sua entrevista, ele não é classista. Acredito que o único veículo hoje aqui na cidade, me perdoe se eu tiver esquecido algum, classista é o nosso. Por exemplo, eu tenho certeza que posso dar a seguinte analogia. Jornal de Piracicaba, seguinte exemplo, o Jornal de Piracicaba. Um veículo de comunicação extremamente importante e eficiente para a informação da cidade. Quando o Jornal de Piracicaba faz uma entrevista com um candidato a prefeito, e ele faz de forma correta, e assim deve ser, ele aborda das mais diversas e variáveis questões. Ele aborda questões de norte a sul, da saúde, a educação, a obra, a urbanidade, a mobilidade, tudo. Obrigado, parabéns, tem que ser assim. O Sol, quando recebe, melhor dizendo, quando nós recebemos um candidato a prefeito aqui, nós só iremos abordar um assunto. Por quê? Porque somos um veículo classista. Iremos abordar servidores públicos municipais. Demais assuntos são importantes. Tão importantes que deixamos para veículos também conceituados e consagrados, veículos com história na cidade de Piracicaba. Então vamos abordar nessa série de programa somente servidores públicos municipais. Tem muita coisa que eu gostaria de perguntar, mas não. Sou servidor. Então, vamos lá. Obrigado a todos os candidatos, todos receberam. Obrigado em especial a todos que aceitaram. Teve quem não aceitou, mas precisava fazer esse registro. Então, hoje, eu quero fazer também, nessa onda de agradecimento, aplausos, quero agradecer de coração, em verdade, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Piracicaba. Eis um partido que respondeu o nosso convite, aceitou, respondeu de forma positiva, demonstrou estar aberto ao debate, ao diálogo de assuntos acerca do serviço público municipal. Então eu quero registrar aqui os meus agradecimentos e hoje eu converso com membros do diretório, candidatos a vereadores pelo PT nas eleições de 2020, do executivo ao legislativo, da candidatura majoritária às proporcionais. Converso agora então com o professor Adelino. Professor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, tá uma alegria estar aqui, conversar com os servidores, ainda mais nesse momento da semana, né? Nós celebramos a Semana do Servidor, ontem, 28 de outubro, né? Dia do Servidor. Também sou servidor público federal, então é uma satisfação poder participar desse momento de conversa. Obrigado, professor. Mais uma vez, quem me conhece sabe como que eu sou consanguíneo, né? Ariano consanguíneo. Então, mais uma vez, vou repetir. E se prepare que só vai ouvir mais vezes no programa. Obrigado por estar aqui. Eu acho que é um ato de respeito, em especial com a minha categoria. Em Piracicaba somos quase 10 mil servidores que estamos agora nesse momento aí apreensivo. Quem será o novo prefeito de Piracicaba?
Professor, o senhor é piracicabano? Não, eu vivo em Piracicaba há 22 anos. Ah, velho, já virou piracicabano do coração. Ó, deixa eu fazer... Calma lá. Tomou caldo de cana? Muito caldo de cana. Comeu pamonha? Pamonha. Comeu pastel no Mercadão de domingo? Todo final já de semana. Virou piracicabano. Eu dei aula há muitos anos no Dom Bosco, era uma rotina. Nós saímos num período de aula vaga para irmos até o Mercadão tomar o pastel. Nós gostávamos muito da caçulinha. Da caçulinha. Às vezes eu me pergunto, porque parece que não, às vezes é até inconsciente, né? É um hábito tão prazeroso e tão comum que todos nós praticamos, né? Quem nunca foi no Mercadão comer pastel e tomar a caçulinha? Ou até desde a época das feiras de rua, né? Hoje os varejões aí da cidade, quem nunca foi comer um pastel e tomar uma caçulinha? E é algo tão prazeroso, tão simples, tão coloquial no nosso dia a dia. Quando nós começamos a discutir isso daí, o olho de quem está aí na conversa brilha. Daí eu me pergunto, será que outras cidades têm esse hábito saudável? Saudável não, porque aquilo ali é fritura e açúcar puro. Que é muito... Mas tão gostoso, tão simples, né? Mas você sabe que alguns amigos que vêm de fora, eles gostam desse roteiro. Esse é um roteiro bacana, de conhecer o Mercadão, de andar por ali, de comprar uma cachaça, né? E de comer um pastel e tomar uma caçulinha. Então, ao filho adotado, né? Filho adotado dessa noiva colinense, dessa terra abençoada, da Piracicaba, que adoramos tanto. Obrigado, professor. Professor, eu gostaria que o senhor falasse em 3 minutos quais são as bandeiras do Partido dos Trabalhadores para a cidade de Piracicaba, para a Piracicaba que adoramos tanto. Olha, o PT traz um programa muito amplo. Nós fizemos um programa sobre a coordenação do ex-prefeito José Machado e nesse programa nós enfrentamos os graves problemas que a nossa cidade enfrenta. São mais de 150 páginas, mas eu gostaria de colocar pelo menos alguns pontos fundamentais, né? Nós queremos primeiro Piracicaba uma cidade educadora, trabalhando educação, cultura, esporte e lazer, a integração dessa visão. Nós queremos Piracicaba uma cidade sustentável, trabalhando a questão ambiental, a relação do desenvolvimento social com o desenvolvimento e a preservação ambiental, a relação com o rio, com o meio ambiente, não é? Com as nossas áreas de preservação e avançar em tecnologia, justamente tecnologia e inovação para implementar a dimensão da sustentabilidade. Nós queremos uma cidade includente, gerando emprego e renda. Então nós temos um amplo programa de geração de renda, principalmente voltado às famílias. Fortalecer a agroecologia, a agricultura familiar, fortalecer essa visão de Piracicaba como Vale do Silício do interior, e aí toda a nossa capacidade de produção tecnológica e inovação. Nós queremos uma Piracicaba acessível. A dimensão da mobilidade é fundamental. O tema geral da nossa campanha, do nosso programa, é o direito à cidade. Então nós temos construído toda uma estratégia e toda uma discussão que a cidade é de todos, precisa ser de todos, né? Então o tema do transporte é fundamental. Um outro tema fundamental é a questão da saúde. Nós precisamos garantir a saúde como um direito. São elementos aí que têm dado o tom da nossa campanha. O senhor tem mais 55 segundos. Eu achei que era 2 minutos. Não, então tá ótimo. Quando a gente fala em saúde, principalmente trabalhar a saúde preventiva. Nós queremos, fundamentalmente, trabalhar e enfrentar o tema da moradia. Tenho andado por Piracicaba, conheço Piracicaba profundamente, de maneira, inclusive, pelos estudos, tenho trabalhado com a temática dos direitos humanos. Mas, nessa campanha, tenho conhecido essa realidade de perto. É assustador o descaso e o desmonte de um programa habitacional em Piracicaba. Precisamos fortalecer a INDAP. Precisamos trabalhar a questão da infraestrutura para que todo mundo tenha acesso à água,
faz parte do nosso programa o direito à água, a defesa do direito à água. E por último, e não menos importante, a questão da segurança alimentar. Hoje nós temos muitas famílias que passam fome em Piracicaba. Obrigado, candidato. Agradecemos ao candidato professor Adelino, PT 13, por compartilhar nesse momento as bandeiras do Partido dos Trabalhadores para Piracicaba, que adoramos tanto. Então vamos para a segunda parte do programa, vamos conhecer alguns dos candidatos do PT que estão disputando essas eleições de 2020 para a Câmara de Vereadores. Professor, o PT está com quantos candidatos para vereadores? Nós temos 28 candidatos. Maravilha. Quadro muito bom, bons candidatos. Legal, maravilha. Vamos conhecer alguns dos candidatos. Vou conversar agora com meu amigo, também servidor, só que servidor do Estado, né? Ele ganha mais do que eu, que sou do município. Professor Valdemar Correr. Professor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Professor, registrar aqui, desculpa a brincadeira, eu sei que o senhor me dá essa liberdade, né? Eu te conheço há anos e sei que, infelizmente, o senhor não ganha mais do que eu. Na verdade, que todo professor ele ganha muito pouco hoje, né? Infelizmente, a categoria de professor no estado de São Paulo é bastante prejudicada, né? Até porque o Estado conseguiu fazer uma diferença entre os professores. Ele classificou em efetivos, em estáveis, categorias O e os contratados. E isso vem criando uma dificuldade muito grande no que tange à educação. Eu acho que é uma questão cultural também, né? É uma profissão tão importante e tão mal valorizada, prestigiada, respeitada, né? Quando ele faz essa diferença de categoria, ou no meu caso, como categoria O, a gente não consegue ficar vinculado a uma única escola. Então a gente fica sempre andando de uma escola para outra. Aí você não conhece o aluno, você não conhece a realidade da escola e isso dificulta um pouco o aprendizado. Então vou falar com... Pois não, quer falar algo? Eu queria só colocar, né, que como professor, eu me sinto hoje, né, orgulhoso por ser funcionário público. Na verdade, eu me considero servidor público. E é uma profissão, uma palavra hoje que está muito desgastada, né? O pessoal, de tão importante que ele é, né, na parte da saúde, na parte da educação, na parte do meio ambiente, e tão desgastada. É lamentável que no dia do servidor público a gente precise falar isso. Triste, né? Mas que bom que há pessoas como o senhor prontas para mudar essa história. E falar na sua árdua missão para mudar essa história, o senhor é candidato a vereador pelo PT, né? Com o número 13021. Candidato professor Valdemar Correr, eu gostaria que em 2 minutos o senhor falasse sobre as suas bandeiras para, uma vez eleito, para a Piracicaba que adoramos tanto. Eu gostaria de colocar que a minha candidatura ela se deu através de uma prévia que aconteceu nas comunidades de Santana e Santa Olímpia. Então lá, nessa primeira prévia, eu fui eleito com 400 votos para representar as 2 comunidades. É lógico que como candidato a vereador, as propostas nossas são para Piracicaba como um todo, né? Nós temos a proposta na área da educação, como é o caso que está dentro do programa do PT, nenhuma criança fora da escola. Nós temos levantar essa bandeira dentro da Câmara, fazendo proposituras para que a educação, a alimentação das crianças seja uma escola de período integral e que essa alimentação saia do próprio município, que o Programa de Segurança Alimentar, que a cultura dos alimentos sejam próprias de Piracicaba. E isso envolve as propostas que a gente vai fazer junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Ou seja, hoje a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 90% do orçamento dela é para recuperar a estrada. É um absurdo. Ela teria que ter, na produção de alimento, de segurar o produtor da área rural. Eu, vindo de Santa Olímpia, eu percebo quanta é a dificuldade que os pequenos produtores têm, né? Então, precisa esse investimento. A outra proposta nossa é na área de saúde, né? É um absurdo o que está acontecendo em Piracicaba. Hoje, quase todos os PSFs não têm a equipe completa, principalmente do agente. Então, a gente vai lutar, vai trabalhar para que, na área de saúde, os PSFs, que vai fazer a saúde preventiva, tenham a importância muito maior
do que a saúde corretiva, né? É essa a nossa bandeira que vamos levantar na Câmara dos Vereadores. Obrigado, professor Valdemar. Conhecemos agora um pouco das propostas do professor Valdemar Corrêa, candidato a vereador por Piracicaba com o número 13021. Obrigado e boa sorte. Obrigado, eu que agradeço. Essa é a chapa de candidatos a vereadores nas eleições de 2020 em Piracicaba pelo PT 13, Partido dos Trabalhadores. E dando sequência ao quadro, vamos conhecer agora uma mulher. Vamos conhecer também a candidata a vereadora por Piracicaba, já vereadora em anos anteriores, a doutora, eu vou falar doutora. Pode chamar Rai mesmo. A Rai de Almeida. Raimunda de Almeida, né? Não, fala Rai, ninguém conhece por Raimunda. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Você, Delima, que prazer em vê-lo aqui. Obrigado, igualmente. Estar com você neste momento tão importante da nossa cidade, falar com as eleitoras e os eleitores neste momento decisivo das suas vidas. Muito legal isso, muito bom. Obrigado, Rai, obrigado. Rai de Almeida 13100. Rai de Almeida 13100. Rai, você já foi vereadora, né? Eu fui 2 vezes, né, vereadora. Eu fui vereadora no primeiro mandato do nosso ex-prefeito José Machado, de 89 a 92, e depois eu me reelegi para a legislatura de 92, 96. Então, essas 2 experiências foram extremamente importantes e agora estou retornando à Câmara de Vereadores de Piracicaba. Quero ser eleita e quero estar lá fazendo a defesa das nossas bandeiras de luta. Você conhece bem o que é a Casa de Leis? Conheço bem e sei da importância que é a Câmara de Vereadores, que inclusive está completamente distorcida, né? Se você analisar como esta Câmara, né, a legislatura, as últimas legislaturas têm atuado, não tem sido legislaturas que têm feito debate político, feito articulação política, mobilizado a sociedade e fazer as discussões daqueles projetos para atender a grande maioria da população. Se você analisar o contingente de proposituras da Câmara de Vereadores, ela é de título de cidadão piracicabano ou de homenagens e nome de ruas. E os debates sobre aqueles projetos de importância para a sociedade, eles ficam sem o devido valor. E a gente precisa mudar essa realidade. E também a Câmara não é um espaço de favores individuais, de fazer o assistencialismo. É para que a gente possa fazer as discussões das políticas públicas que vêm ao encontro da grande maioria da sociedade, daquelas pessoas que precisam do Estado. Por isso nós estamos, neste momento, disputando uma das cadeiras e eu espero que seja eleita para contribuir no mandato do nosso candidato a prefeito, companheiro professor Adelino, para que nós possamos fazer a mudança nessa cidade. Olhar para onde não está sendo olhado, para as periferias. Vamos fazer das periferias o centro da cidade. Nós fazemos as inversões de prioridades na nossa cidade. É isso que nós estamos nos propondo, Delima. Candidata, em 2 minutos eu gostaria que a senhora falasse sobre as suas propostas para Piracicaba, que adoramos tanto, uma vez eleita. Então, primeiro, eu quero dizer, né, reforçar a importância do Poder Legislativo para as discussões políticas das políticas que vão atender a população. Esse é o papel. Como você já bem disse, Delima, a Câmara ela é decisiva para a aprovação de projetos que vão ter impacto na sociedade. O Legislativo é quem define o que o Executivo vai fazer e não o inverso. Então, eu quero fazer esse debate. Entre as nossas propostas de trabalho, nós estamos a defesa dos direitos humanos. E dentro desse campo amplo da questão dos direitos humanos, estão os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, que têm perdido direitos nos últimos tempos. Nós vamos defender a saúde, a moradia, a educação, a cultura,
nós vamos defender políticas públicas para as mulheres, e eu quero aqui, inclusive, já dizer que uma das nossas lutas para a questão das mulheres é defender a constituição de uma secretaria que pense políticas públicas para as mulheres, conectada, interrelacionadas com todas as demais políticas. Nós queremos defender, combater a violência contra a mulher, nós queremos defender direitos reprodutivos e direitos sexuais, nós queremos defender a população LGBT, nós queremos defender o meio ambiente. Nós não podemos deixar a cidade do jeito que ela está sem uma política para a questão da transição ambiental e a sustentabilidade, e defender também os direitos dos animais, que é uma pauta que está nas nossas lutas. E eu acredito... Obrigado, candidata. Tempo esgotado. Conhecemos agora um pouco das propostas da candidata a vereadora pelo PT 13, né? Partido dos Trabalhadores, Raide Almeida, número 13.100. E eu quero pedir o voto, né? Seu, inclusive, de Lima. Quero deixar ser um panfleto. Obrigado, candidata. Valeu, obrigada, gente, obrigada. Esses são apenas alguns, porque tem muito mais. Uma chapa de qualidade, com personalidades importantes que muito poderão fazer pela Piracicaba que adoramos tanto. Então, damos sequência nesse momento em que temos a oportunidade de conhecer alguns dos candidatos a vereadores pelo Partido dos Trabalhadores nessas eleições de Piracicaba de 2020. Eu converso agora com meu amigo professor Paulo Botão. Paulo Botão, candidato a vereador com o número 13.500. Botão, tudo bem? Olá, de Lima, agradeço o convite para participar desse seu canal, já aproveito e parabenizo pelo canal Servidores Online, que é fundamental nesse momento em que os servidores têm sofrido tantos ataques, quer dizer, as pessoas não entendem a importância, e hoje defender o servidor público, de certo modo, é defender inclusive a Constituição de 1988. Então acho que é um trabalho importante esse que você faz, parabenizo e agradeço pelo convite. Maravilha, obrigado eu, meu professor. Botão, você está no ISCA ainda? De Lima, não, eu fiquei 6, 7 anos lá no ISCA, eu também fui professor da Faculdades Claretianas, fui professor aqui da Faculdade de Serviço Social em Piracicaba, e há 30 anos eu sou professor na Unimep, mas eu me desliguei já do ISCA desde que assumi a coordenação do curso de jornalismo aqui em Piracicaba, Legal, bacana. Eu pergunto porque eu lembro que eu te encontrava muito, eu sou bacharel em Ciências Jurídicas lá no ISCA, e eu lembro que eu vivia te encontrando ali pelos corredores. Sim, o curso de jornalismo lá foi um curso importante também, hoje enfrenta dificuldades, mas nós formamos boas turmas de jornalistas lá, assim como aqui na Unimep também aí nos últimos anos, Então vamos conversar agora com o candidato, eu estava conversando com um amigo, vamos conversar com o candidato. Professor Paulo Botão, candidato a vereador com o número 13.500. Candidato, em 2 minutos, eu gostaria que o senhor falasse sobre as suas propostas, uma vez eleito vereador, para a Piracicaba que adoramos tanto. A nossa candidatura é uma candidatura que nasce de um coletivo. A gente diz no PT que ninguém é candidato de si mesmo, Então nós construímos coletivamente propostas para as diferentes áreas da cidade. Nós temos propostas para a área do meio ambiente, para a área da cultura, para a área da educação, para a área do saneamento básico e 2 áreas que para nós são muito importantes, que é a defesa dos direitos das mulheres, nós temos um coletivo de mulheres que elaborou essas propostas, e também o combate ao racismo, que essa é uma questão estrutural da nossa sociedade. E a nossa proposta que foi construída coletivamente, ela se baseia em 3 eixos. Um primeiro é o eixo que a gente chama da transparência, porque acima de tudo o vereador ele é um fiscal, ele é um fiscal do Poder Executivo, ele é um fiscal dos serviços públicos, ele precisa acompanhar como está o atendimento da população no posto de saúde, como está o atendimento na escola, na creche, no transporte coletivo, que em Piracicaba, infelizmente, está horroroso. Então, o vereador é um fiscal. O segundo ponto é o da participação. Nós temos que ter um mandato que se abra à participação, que ouça os conselhos nas várias áreas, que ouça os movimentos sociais, que ouça as entidades todas da cidade para poder se posicionar e elaborar as suas políticas. E o segundo
segundo é a proposição de projetos, né, em áreas fundamentais como essas que eu falei. Então nós temos alguns projetos importantes na área ambiental, como a questão das hortas comunitárias, né, que geram renda e trabalho, podem gerar alimentação de qualidade para as creches. Nós temos muitas propostas na área da educação, né, na área da mulher, na área da cultura, enfim. O vereador, né, ele tem que primeiro manter uma autonomia em relação ao Poder Executivo, né, e fazer a fiscalização do trabalho do prefeito. Obrigado, candidato. Conversei com o professor Paulo Botão, candidato a vereador pelo PT de Piracicaba, com o número 13.500. Candidato, obrigado e boa sorte. Obrigado, Lima. Eu agradeço a oportunidade. Dando sequência, vamos conhecer também mais uma candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, 13, em Piracicaba. Converso agora com a Fatiminha do Alvorada, candidata a vereadora com o número 13.611, 13.6611. Fatiminha, tudo bem? Tudo bem, Delima. Maravilha. Quero, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? Que apesar de eu não ser servidora pública, mas por estar envolvida na saúde, há muito tempo que eu já abracei essa causa. E eu defendo, como servidora, a todas as questões do servidor público que eu vejo que hoje sofrem muita represária, né? E muita, assim, talvez até um massacre mesmo por parte do poder público, né? Sem ter condições reais de trabalho, condições dignas, né? Tanto salariais como a nível de ambiente de trabalho. Verdade, verdade. Obrigado eu pela sua presença, pela participação, por prestigiar o SOL Servidores Online. Obrigado ao Partido dos Trabalhadores por vir buscar o seu lugar ao SOL. Fatiminha, você é piracicabana? Não. Não? Eu Que bons ventos atrás para Piracicaba que adoramos tanto. Eu sou mineira, eu estou em Piracicaba desde 1981. Ah, já virou piracicabana, meu anjo. Com certeza. Você, candidata a vereadora, com o número 13.611, Fatiminha do Alvorada. Eu queria que você falasse, candidata, em 2 minutos, quais são as suas propostas, uma vez eleita vereadora, para a Piracicaba que adoramos tanto. Olha, eu vejo assim que o vereador, né, tem um papel fundamental na questão da fiscalização do poder público, que hoje deixa muito a desejar. Nós precisamos ter um trabalho de muita união, né, um trabalho de autonomia na Câmara, no sentido de fiscalizar todas as verbas públicas, né, saber como que está sendo aplicadas essas verbas, né. E também eu pretendo fazer projetos, né, projetos fundamentais na área da saúde, né, que possa atender principalmente a saúde preventiva, porque hoje eu vejo que Piracicaba carece muito dessa questão. Penso também na questão da educação, que hoje nós temos muito déficit de creches, né, de vagas integrais. E eu pretendo lutar para que nenhuma criança fique fora das creches. Também na questão da mobilidade urbana, que hoje Piracicaba está numa situação desumana. Estando na Câmara, eu pretendo lutar, junto com o professor Adelino, para que a gente tenha projetos bem avançados na questão da mobilidade urbana, que também possa combater, né, todas essas questões que estão aí hoje. Porque hoje os trabalhadores sofrem muito, tanto na questão da qualidade do transporte, como a demora, né, para se dirigir até a sua casa, até o seu trabalho. Também eu penso muito na inclusão social, que hoje o povo da periferia sofre muito. Eles chegam a viver uma situação desumana, tanto na questão de alimentação, como de cultura, de educação. Então eu vejo assim, que a saúde, a educação, a mobilidade urbana e a questão do combate à desigualdade social, para a gente poder combater a questão das drogas. Tempo esgotado, candidata, obrigado. Conhecemos agora um pouco mais das propostas da candidata pelo Partido dos Trabalhadores, Fatiminha do Alvorada, número 13.611. Obrigado, candidata, boa sorte. Obrigada. Vamos agora conhecer mais um candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, 13, PT em Piracicaba. Ronaldo de Almeida. Ronaldo, maravilha?
Joia de Lima, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui dialogando com os servidores online e estou à disposição. Axé? Axé. Axé para todos nós, meu irmão. Axé. Ronaldo, obrigado, meus eternos agradecimentos por estar presente, por vir mais uma vez. Você já é prata da casa, né, meu irmão? Por vir aqui à plataforma cívica. Tive a oportunidade de conversar em momentos anteriores com o Ronaldo de Almeida. Quer conhecer um pouquinho do conteúdo da nossa conversa? Puxa aí, acessa aí, tem aí um vídeo nosso. Eu só não vou poder pôr o link aqui, né? Mas tem vídeo aqui no canal Sol Servidores Online. E o Ronaldo já esteve aqui conversando com a gente. Veja lá o vídeo dele e depois você escreve nos comentários o que achou. Maravilha? Obrigado, internauta que nos acompanha. Ronaldo, o que eu vou perguntar para você, meu irmão? Tá tudo no outro vídeo, né? Já falamos um pouco, né? Legal, obrigado pela... você viu quanta visualização? Obrigado, hein? Bastante. Bombou. Sucesso. Ronaldo, fala um pouquinho de você, candidato a vereador em Piracicaba, com o número 13.000, uma vez eleito, quais são suas propostas para a Piracicaba que adoramos tanto? Eu gostaria que o senhor falasse em 2 minutos. Adelima, eu sou piracicabano da Gema, né? Nasci 11 de janeiro de 83, né? Ali na Clínica Malfi, vivi a minha vida toda ali na adolescência, criança no Jaraguá, na Paulista, sou filho da dona Maria Madalena, do Zé Baiano puxava a boi e a dona Maria Madalena era empregada doméstica. E desde os meus 16 anos eu milito no PT, desde a juventude do PT, já fui candidato em 2016, agora estou colocando o nome à disposição de novo, agora com um desafio, né, uma inovação, que é o mandato coletivo. A gente tem passado essa mensagem ao povo de Piracicaba, né, que a gente precisa renovar a Câmara. Infelizmente, hoje em Piracicaba existe parlamentar com mais de 30 anos que está na Câmara Municipal, acabou virando carreira. Inclusive, no mandato coletivo, a gente tem uma proposta de apenas uma reeleição e depois a gente tem que dar oportunidade para novas pessoas. Nós somos em 9 co-vereadores, né? Estamos trabalhando na área da saúde, da educação, do movimento negro, movimento de mulheres, liberdade religiosa, movimento de cultura, da previdência do trabalho e da renda. Então, assim, essa inovação que a gente quer levar para a prefeitura, para a Câmara, prefeitura, a gente vai levar com o nosso companheiro Adelino. Para a Câmara a gente vai levar essa inovação, essa renovação. Para quê? Porque a gente vê hoje, eu costumo dizer que a Câmara, infelizmente, parece mais um cartório de notas, né? A prefeitura manda lá as intenções delas e é batido o carimbo, não tem discussão, não tem fiscalização, infelizmente, é o que a gente vê. Veja o absurdo que estão fazendo aí com a lei Aldir Blanc, com o pessoal da cultura, por exemplo. Muita gente ficando de fora por conta de má gestão. Então, eu quero pedir o voto, vocês votando, em que pese o meu nome aparecer na urna, a minha foto, o número 13.000, vocês votando no 13.000, vocês vão eleger uma bancada coletiva para atuar na Câmara de Vereadores a partir de 2021. Obrigado, candidato Ronaldo de Almeida, 13.000, Partido dos Trabalhadores. Obrigado, boa sorte e axé. Axé. Nesse novo momento, nesse terceiro quadro do programa, eu vou conversar com o professor Adelino, candidato a prefeito de Piracicaba pelo Partido dos Trabalhadores, PT 13. Então eu vou até me dirigir aqui à frente. Professor, mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, de Lima, um prazer novamente conversarmos, né? Depois de ouvirmos 5 dos nossos candidatos, temos aí 28. Foi difícil escolher porque temos um grupo muito qualificado, com muita experiência, como você pôde ver, e muito comprometido com uma transformação profunda em Piracicaba, focando na dimensão social. Maravilha. Professor, eu tenho aqui em mãos 4 perguntas. São 5 perguntas que nós iremos fazer. O senhor estará respondendo, né? Das 5, 4 foram elaboradas pela minha assessoria, a jornalista Marília Ferreira. Obrigado, Marília. E o também servidor da Câmara de Vereadores, o Alexandre. Obrigado, minha equipe, por, após pesquisar, consultar junto à categoria alguns assuntos extremamente importantes, trouxeram essas questões. E a 5ª pergunta, uma pergunta muito importante,
em verdade, muito importante mesmo para mim. Eu brinco, se o candidato permitir, eu digo que aqui entra a pergunta de $1 milhão. Mas, francamente, é a pergunta que decidirá o meu voto. O seu voto? Pelo menos o meu. Que coisa bacana. Vamos sair daqui com um voto a mais, né? Vamos lá? Candidato, a primeira pergunta. O senhor é favorável à proposta da PEC, da reforma administrativa, que abrange os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, a qual decreta o fim da estabilidade para novos servidores, acaba com a carreira, precariza o serviço público, deixando vulnerável os serviços essenciais à administração pública, podendo trocar o quadro de pessoal de acordo com a vontade política? Eu tenho quanto tempo para responder essa pergunta? O senhor tem 20 minutos para responder todas. Todas, né? Muito rapidamente. Sou totalmente contrário. Veja, Adelima, nós vivemos numa sociedade muito marcada pela pobreza, né? Todo esse projeto que vem desde o governo federal e passa pelo Dória, que é um projeto de desmonte da estrutura do Estado, de privatização, que avança com aquilo que a gente chama de política neoliberal, é um projeto que não olha a realidade do nosso país. O serviço público, de maneira geral, e o servidor público em particular, cumprem uma função fundamental, que é garantir o acesso às políticas públicas e fortalecer os princípios de cidadania. Na verdade, nós estamos cumprindo a Constituição de 88. Então, essa política de desmonte, ela é irresponsável. Quem conhece a realidade, vamos falar do nosso município, né? A realidade do nosso município, que é marcada por ausência da presença da prefeitura em vários lugares, em muitas comunidades o equipamento escolar é o único contato que a comunidade tem com a ideia de direito, com a ideia de poder público. Então nós precisamos fortalecer a presença do Estado, não enfraquecer. Tem alguns candidatos que falam abertamente que vão privatizar, que vão enxugar a máquina. Nós, servidores, não podemos nos enganar. Enxugar a máquina significa demissão de servidores. E eu vou terminar essa pergunta dizendo o seguinte: nós vivemos uma realidade no Brasil de muita pobreza. Precisamos de um Estado atuante que dinamize a economia. Ao contrário de toda essa, eu diria assim, esse blá 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 neoliberal, que não leva em conta a realidade do nosso povo. Nós precisamos de uma prefeitura que atue para gerar emprego, para gerar renda, né? Que movimente a cidade. Não uma prefeitura que se desfaz do patrimônio público construído com muita luta pela população de Piracicaba. Não sei se eu respondi de forma direta, não é? Mas para que não haja dúvida, no nosso governo nós vamos lutar contra esse tipo de proposta de reforma administrativa, que tem um outro impacto, só para terminar, que é o empobrecimento, inclusive, das classes médias. A grande crítica que se fez ao governo do PT foi que o pobre ascendeu socialmente e alcançou um nível de consumo que era só da classe média. O que o governo federal e o governo Dória têm feito agora é a queda da classe média. Na verdade, a classe média volta a encontrar o pobre, mas numa situação de perda de poder de compra e de empobrecimento da própria classe média. Obrigado, candidato. Segunda pergunta. No ano passado, o Senado aprovou a proposta da emenda constitucional 06/2019, da reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro. E nesse ano, em junho, o Executivo Municipal elaborou uma proposta de aumento de 11% para 14% a alíquota de contribuição do servidor público municipal estatutário, junto ao IPASP. O PLC 0420, enviado do Poder Executivo à Câmara de Vereadores de Piracicaba, de forma não completa, sem o cálculo atuarial e nem mesmo a forma de financiamento do regime próprio da parte patronal. Foi aprovado e sancionado sem ao menos entender os requisitos mínimos, principalmente aos que assumiram seus cargos a partir de 2003 e irão se aposentar com a média dos vencimentos. Qual sua posição diante dessa aprovação que
acarreta prejuízo para os servidores. Eu vou começar respondendo essa questão da reforma previdenciária, retomando a última questão sua sobre a estabilidade. A estabilidade do servidor é fundamental, porque a estabilidade ela traz a autonomia do trabalho do servidor. O servidor não fica à mercê de interesses políticos. Perder a estabilidade eu diria que não é uma perda para o servidor, é uma perda para a sociedade, né? Esse é um ponto. O segundo ponto agora da reforma previdenciária, é evidente que o nosso município e a prefeitura deveria ter feito uma oposição à implantação da reforma. Trazer a reforma para Piracicaba, primeiro que é um desvio. Do ponto de vista federal e estadual, a reforma ela contemplava uma ideia de sanear, não é, de equacionar as finanças do Estado e da Federação. Mas o nosso município está equilibrado. Então a reforma é justamente um avanço de um direito dos servidores. Esse é um ponto fundamental. Tudo aquilo que foi prometido com as reformas da Previdência, a reforma trabalhista e agora a reforma administrativa, qual é a promessa? Nós vamos gerar mais empregos, né? É uma promessa que não tem sido cumprida. Na verdade, você empobrece, enfraquece o serviço público. Enfraquecer o serviço público significa, no limite, tirar da comunidade, da população, o acesso a direitos. Enfraquece, no limite, a própria noção de cidadania. Então, a reforma previdenciária, primeiro que ela eu diria assim, um atentado sobre um direito do servidor. A gente tem que lembrar que as carreiras públicas, você não tem um fundo de garantia. Qual era a equação para a carreira pública? Você não tem fundo de garantia, mas você tem estabilidade e você tem lá na aposentadoria a integralidade. E aí agora você está tirando tudo isso. O que vai sobrar para a carreira pública? Que é uma carreira fundamental. É fundamental, como eu tenho insistido, porque o serviço público é a garantia de acesso às políticas públicas. O próprio nome diz, né? O servidor público é aquele que deve ser valorizado porque ele efetivamente faz com que as leis, né, e o Estado, o que tudo o Estado representa, efetivamente o servidor público faz com que esses direitos sejam acessíveis à população. Então veja, esse ataque à carreira pública com a reforma previdenciária é algo inexplicável. E no mundo inteiro, de Lima, nós temos o resultado dos países que fizeram reformas como essa. O empobrecimento da população, né? E no limite, uma população envelhecida e sem aposentadoria. O que acontece quando os nossos servidores chegarem à aposentadoria sem nenhum poder de compra? Numa realidade que o pai, depois o avô, é o grande provedor da família. Você vai ter família sem renda. Você vai ter, na verdade, a consequência no limite é uma sociedade de pessoas empobrecidas. Eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente tem que discutir. Obrigado, candidato. Terceira pergunta. Se eleito, de que forma o senhor irá fiscalizar o SEMPEM, Serviço Municipal de Perícias Médicas, diante das inúmeras denúncias e reclamações dos servidores sobre as irregularidades, tanto nos procedimentos e recebimentos, quanto como nos deferimentos dos atestados médicos, reduzindo licença, aposentadoria por invalidez e outras garantias concedidas por moléstias ou doenças ocupacionais, realizado pelo médico do SEMPEM. Olha, é importante que todo o setor técnico da prefeitura atue de maneira ética, de maneira compromissada com o servidor público e com a população em geral, né? Nós vamos criar um amplo sistema que eu acho que começa com a escolha do secretário da Saúde. Nós queremos um secretário da Saúde representativo. E nós queremos, apareceu aqui na fala dos vereadores, de todos eles,
o fortalecimento das instâncias da sociedade civil, dos conselhos, não é? Nós queremos um governo de ampla participação popular e o servidor público vai ser ouvido. Uma das coisas importantes é criar protocolos que não criminalizem o servidor público. Quando o servidor público tem um problema de saúde, o afastamento, a licença saúde é um direito. A gente não pode analisar de maneira a criminalizar. Agora, nós precisamos ter protocolos claros para que a dinâmica de atendimento, de atenção ao servidor funcione. E esse funcionamento não pode ser de antemão aquela atitude protocolar do médico perito que simplesmente faz a recusa, né, de uma licença que você recorre, que você requer, porque é protocolar recusar. E aí você precisa judicializar. Nós queremos um modelo de protocolo que faça valer o direito, né? Nós temos aqui um quadro amplo de servidores na Prefeitura de Piracicaba e bons servidores. Não dá para você assumir uma postura de antemão que os servidores ajam de má fé. Os servidores são comprometidos com a sociedade. Agora, nós queremos trabalhar a revisão dos protocolos, eu diria assim, né, uma secretaria ou uma secretária da saúde que esteja próxima, né, da dinâmica dos servidores. Eu estou falando secretária porque uma das nossas leituras, de Lima, é trabalhar um governo representativo, com presença de mulheres no primeiro escalão, e essa representação de todos os segmentos da sociedade, do negro, do LGBT, né? É preciso mudar a dinâmica da administração pública. Muitos problemas aparecem por um excesso de burocracia, e a burocracia não usada no sentido weberiano, a burocracia como algo inteligente, mas a burocracia como uma forma de negar direitos. Nós vamos continuar tendo protocolos, que não dá para trabalhar sem, né? Mas os protocolos humanizados e protocolos para garantir direitos. Nós vamos mudar a lógica na dinâmica do serviço público em Piracicaba. Obrigado, candidato. A quarta pergunta. A Lei Complementar 173 restringe a contratação de novos servidores públicos e os reajustes da categoria, ressaltando que é um direito constitucional, no mínimo, a revisão anual dos vencimentos dos servidores. Como o senhor avalia a eficácia dessa lei? Mais uma vez, nós vivemos uma situação que é uma anomia, né? Que é uma distorção, é uma anormalidade, né? Você precisa ter, ao mesmo tempo, o equilíbrio das contas, você não pode exceder, existe a questão da responsabilidade fiscal, mas você precisa ter uma política de valorização dos servidores. E quando fala valorização inclusive salarial. Não dá para pensar a valorização apenas o prefeito batendo, né, nas costas do servidor, né? Nós pensamos o seguinte: é preciso trabalhar a questão do servidor fortalecendo o plano de cargo e salário, que seja justo e funcional e que contemple a valorização salarial. É preciso uma valorização do ponto de vista da qualificação permanente. É incrível que isso não aconteça num universo, né, numa cidade como a nossa, que nós temos a possibilidade de parcerias com tantas universidades. Aqui em Piracicaba nós contamos, só para citar as instituições públicas, o Instituto Federal, a USP, né, Exalc, a Unicamp, a FATEC e a EP. Quer dizer, você tem 5 grandes instituições públicas que podem trabalhar na linha da formação permanente. E essa formação permanente, a qualificação contínua do servidor, eu estou pensando em todos os servidores, em particularmente dos servidores da educação e da saúde, pode gerar, inclusive, uma progressão na dinâmica das carreiras. Então, quando você pergunta uma lei que não cumpre a Constituição, nós vamos cumprir a Constituição. Agora, veja, é preciso nesse ponto, de Lima, que o prefeito tenha esse compromisso com a categoria dos servidores públicos.
Essa é uma visão administrativa, né? O servidor público não é um inchaço da máquina. O servidor público representa a possibilidade de acesso ao direito. Mas para que isso aconteça é necessário também uma Câmara de Vereadores que dê suporte, não que seja, como diz o candidato Ronaldo Almeida, né, um cartório do prefeito. Uma Câmara de Vereadores que seja atuante e crítica para a formulação de leis e que faça valer em Piracicaba os direitos constitucionais, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. A nossa Constituição de 88, ela não tem que ser desmontada, ela precisa ser implementada. É uma diferença muito grande. O que nós vemos nas reformas é um processo de desmonte da Constituição. Nós queremos uma cidade, né, no nosso território de Piracicaba, que a Constituição seja implementada por meio das leis municipais. Cabe aos nossos vereadores e vereadoras trazerem, não é, o espírito da Constituição e que reforça o serviço público como um direito de acesso às políticas públicas e fortalece o princípio da cidadania. Obrigado, candidato. Candidato, a quinta pergunta. Que vale o seu voto, né? Com certeza. Eu brinco que é a pergunta de $1 milhão. Eu acho até injusto aqueles reality show, né? Onde são 5 perguntas, as 4 primeiras vale 10 pontos e a última pergunta vale 100. Daí, time A e time B. Mas a pergunta é o seguinte, deixa eu fazer uma introdução. Eu sou servidor público há 22 anos. Eu sou guarda civil de Piracicaba. E eu falo com muito orgulho da nossa guarda. Eu falo que ela é... Eu não gosto de chamá-la de guarda, eu chamo-a de a gloriosa centenária. Porque ela é gloriosa para mim. E ela é centenária para Piracicaba. Eu tenho muito orgulho porque eu falo que nós somos, e eu defendo a tese de que a primeira guarda, o primeiro conceito, o conceito municipal de segurança pública nasceu em Piracicaba em 1903. Eu sou instrutor de cursos de formação e eu, quando estou em outras cidades, eu falo com muito orgulho da nossa gloriosa GCMP. Eu falo, olha, todas as demais guardas do país, se não são filhas de Piracicaba, são netas, pois vieram aqui buscar esse conceito nosso. Então, é uma instituição honrosa, gloriosa, a qual Piracicaba tem que se orgulhar. São profissionais qualificados, dedicados, que amam o que fazem e fazem o possível e muitas vezes o impossível para a nossa cidade. Em 117 anos, nós tivemos altos e baixos, mas sempre se dedicando a garantir o que há de melhor, o de mais importante, segundo Maslow, a segunda necessidade na hierarquia das necessidades humanas. Estamos aí contribuindo para a segurança. Em 2014, a presidente Dilma assinou a Lei 13.022, que regulamenta o artigo 144 da Constituição e, finalmente, coloca a guarda no seu devido lugar, no seu papel de segurança pública. Entre os demais itens positivos, há um item fundamental, há um artigo que eu falo que aquele item, para nós, foi o verdadeiro presente dos deuses. Finalmente, nós conseguimos comando próprio. Em 117 anos, nós ficamos à mercê de aventureiros que caíam de paraquedas. Ora, um conhecia um pouco da nossa realidade, ora, outro não tinha uma identidade institucional com a nossa Guarda Civil de Piracicaba. Ficávamos num navio sem capitão, à mercê de pessoas que não conheciam a nossa realidade. Finalmente, adquirimos com a 13.022 comando próprio. Candidato, eu costumo dizer que não que a Guarda seja melhor do que outras secretarias, mas ela é diferenciada. Um exemplo é uma enfermeira que mora no SECAP e trabalha lá no pronto-socorro do Sônia. E ela vai da casa dela
ao pronto-socorro de transporte coletivo. Ela atravessa a cidade de Branco. Nesse trajeto de ônibus entre os terminais, se ela encontrar um cidadão, um munícipe, tendo um mal súbito, eu não tenho dúvida que ela, como profissional, como servidora consciente, irá intervir, ainda que seja para chamar 192, o SAMU. Ela vai intervir. Mas nós precisamos analisar o seguinte, no quadro em questão, a população nunca irá acionar ela nesse trajeto, porque estão vendo uma mulher de branco e não sabe se é dentista, se está indo para o baile do Havaí, se está voltando para o baile do Havaí, não sabe se é mãe de santo, vira uma mulher de branco. No seu trajeto, ela não está identificada. Entretanto, um policial municipal da Guarda Civil de Piracicaba, seja de carro particular ou de transporte coletivo, ele estará uniformizado. Eu não tenho dúvida do compromisso, do juramento, do profissionalismo e responsabilidade dele em intervir, além da ação de presença que ele já faz naturalmente. Mas, diante de um delito, a população irá acioná-lo. E aí, aquilo que era uma ação voluntária, consciente, torna-se o quê? Uma ação legal. Ele tem a obrigação. Então, ele já está aí trabalhando de graça. O senhor está entendendo o que eu quero dizer? Entendendo, ele está a serviço o tempo inteiro. O tempo todo. Uma segunda analogia que eu gosto de fazer para que o senhor entenda o peso da pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Um secretário de saúde, no exercício da função de secretário de saúde, não necessariamente precisa ser um médico, porque enquanto secretário de saúde, ele irá de trás da mesa despachar. Enquanto secretário de saúde, ele não irá pegar o bisturi e irá para o centro clínico. Concorda comigo? Um professor, o secretário de educação, enquanto secretário de educação, não irá pegar o giz e ir para o quadro negro. O senhor, como professor, sabe disso. Entretanto, o comandante da guarda, ou a comandante da guarda, irá vestir o uniforme e pegará o nosso bisturi, que a lei diz que deverá estar uniformizado e armado. Candidato, para mim, para minha família, essa pergunta é tão importante porque os pilares da Guarda Civil são dois: disciplina tá um mistério a pergunta. E hierarquia. Eu quero que o senhor entenda o peso dessa pergunta para mim. Quem será o seu comandante, num eventual governo no professor, quem será o comandante da guarda? Olha, uma pergunta, eu posso respondê-la com a complexidade que ela merece? A pergunta foi formulada ao longo de quase 5 minutos, né? Uma pergunta densa e que faz justiça ao valor que tem a guarda. Primeiro, a guarda faz parte da nossa concepção de segurança pública. A segurança pública, de maneira geral, ela é prerrogativa do Estado. Quando a gente fala do trabalho policial e das questões, né, que envolvem a segurança pública, a guarda, ela tem uma função, aí sim, está mais atrelada à municipalidade, à questão da defesa do patrimônio. Veja, você coloca muito bem essa característica da nossa guarda como uma instituição centenária, que já foi muito valorizada nos nossos governos, né? Os nossos governos, sob a liderança do José Machado, trouxe algumas inovações que marcam até hoje a atuação da guarda. Nós queremos, no campo da segurança pública, e eu estou falando de forma geral, trabalhar e atuar para que a segurança pública em Piracicaba seja integrada, seja uma segurança que integre a inteligência policial, né, e que tenha um caráter preventivo. Nós queremos que a polícia, o policiamento em Piracicaba, aí de maneira geral, seja um policiamento marcado pelo senso de comunidade e de cidadania. Aí a gente está pensando, inclusive, na atuação da ronda escolar, toda uma visão de polícia comunitária.
Agora, falando especificamente da guarda. A guarda, você colocou um contexto muito bonito, né? Essa função e que as pessoas precisam, a população precisa olhar para a guarda, para a nossa guarda, como uma instituição que representa a dimensão da cidadania. Nós queremos trabalhar forte, né? Intensificar a formação de todo o efetivo da guarda, ampliando o efetivo, valorizando profissionalmente, e essa valorização profissional passa por uma readequação do ponto de vista dos equipamentos, com modernização, né? Reforçando alguns pelotões. Não sei se você, quantos anos, Delima, você está na guarda? 22. Mas, por exemplo, então você pegou, não é? O Machado institui, por exemplo, o pelotão ambiental, o grupo, né, que é o pelotão de ciclistas, que tem toda uma atuação interessante e bonita na cidade. Nós passamos por um processo de 16 anos do governo do PSDB que tem desmontado o serviço público, tem sucateado, e a guarda tem sofrido muito com isso, né? Por exemplo, um exemplo que nos toca, os postos fixos da guarda espalhados pela cidade, que é presença sempre de uma figura de proteção. Vou lembrar do posto que nós tínhamos na Praça José Bonifácio, tínhamos 2, né? Qual é a simbologia? Quando as pessoas encontram o posto da guarda, vem a simbologia da proteção, da presença de alguém que você pode recorrer, até para informação, porque cumpre um trabalho de cidadania, né? Nós tivemos o desmonte desses postos. Nós deveríamos ter postos melhor equipados, que os nossos, né, representantes, cada guarda, pudesse ter ali um sanitário, um lugar para sentar, um frigobar com água. Então nós pensamos ao contrário do que foi feito. Candidato, desculpa, eu só estou preocupado com o tempo. Mas vou direto ao ponto agora. Se o senhor me permite, o nome para mim é tão importante, pois eu quero saber se no dia 2 de janeiro de 2021 eu vou fazer questão de acordar mais cedo para ir na guarda prestar continência ao meu novo comandante, ou vou fazer como hoje, tentar evitar ao máximo ir lá? Não, você vai à guarda prestar continência, reverência e cumprir o seu trabalho. Mas o nome vai ser uma construção junto com a guarda. Nós temos feito um trabalho, Delima, em toda a nossa concepção de secretaria, que é trabalhar o fortalecimento das instituições, da participação popular. A construção do nome do comandante ou da comandante é uma construção que nós vamos fazer junto com a guarda, com o coletivo. Então você fique animado, porque você vai participar desse processo de escolha, né? Nós vamos trazer, com essa nova visão, eu quero reforçar isso, que é uma visão de uma guarda cidadã, uma guarda que vai atuar de forma preventiva, com equipamentos adequados, e que vai ter o seu comando tirado dentro de um dos membros da guarda. Eu não posso dizer o nome porque isso está no nosso programa. A construção do comando da guarda é uma construção que vai nascer de um processo de ampla participação do coletivo, do efetivo da nossa guarda. Eu acho que essa é uma notícia muito boa, porque reforça a nossa visão de democracia. E você vai bater continência e vai fazer a reverência, porque você vai participar desse processo, né? É preciso que o efetivo agora tome pé, até para se sentir coparticipante do processo que nós queremos implantar em Piracicaba. Processo de mudança dessa visão da guarda, que hoje nós entendemos que está relegada. Obrigado. A minha resposta é uma resposta animadora, não? Eu gostaria muito de saber se eu já poderia programar o meu despertador hoje para o dia 2. Mas você não acha? Mas, considerando que eu não saio hoje com um nome... Obrigado, candidato. Candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais.
Delima, eu queria agradecer a oportunidade de participar aqui desse debate. Preciso dizer que nós estamos construindo um projeto muito importante para Piracicaba, um projeto que soma muitas pessoas. O tema da nossa campanha é Uma Piracicaba para Todos e nós queremos compartilhar a esperança. Se nós continuarmos com o modelo de governo que temos hoje, um governo que não prioriza a população, que não prioriza as comunidades, as periferias, nós vamos chegar a um esgotamento social. Primeiro, a sociedade Piracicaba vai viver um processo de intensificação da pobreza e de explosão social que pode, inclusive, aparecer em forma de violência. É preciso, é urgente mudarmos a nossa concepção de cidade. Nós queremos uma cidade para todos, né? Os servidores públicos cumprem um papel fundamental nesse processo. Obrigado, candidato. Conversamos agora com o candidato professor Adelino, do PT de Piracicaba 13, onde tivemos a oportunidade de conhecer um pouco das suas propostas, dos seus projetos e de alguns membros candidatos à Câmara de Vereadores de Piracicaba. Obrigado, professor. Obrigado, Piracicaba, que adoramos tanto. Obrigado, meu Deus.